Amigos inscritos no canal do Itamar França, nós estamos neste domingo, 12 de fevereiro, aqui no estádio Nascente, ou precisamente o Campo do Nascente, que por muitos anos esse local recebeu atletas de diversos municípios de Pernambuco e também do Brasil, por que não dizer? Por esse estádio passaram nomes importantes do futebol amador local, como Dinda, Doval, Grilinho, Pé de Banda, Darésio, João Ricardo, Walter, enfim, muitos nomes do futebol amador que abrilhantaram este local aos domingos. E hoje você vê aí, né, vários postes de iluminação instalado, o sistema viário passando por dentro do local, que ia até ali, né, do outro lado, na casa de Sebastião da Carroça. Então, faz me lembrar aquelas tardes maravilhosas de domingo, quando as pessoas se encontravam aqui no Nascente e também em outros campos aqui de Afogados da Ingazeira. Hoje nós temos um time profissional atuando, mas a memória, né, do futebol amador ainda vem à nossa mente, a gente relembrando aí muitas coisas, muitos atletas do passado. Nós tivemos aqui o Náutico de Enoque, à época um time formado por jogadores, né, da terra, e aí eu me lembro de Edmilson, Severino, né, o próprio Caçaco, o Júnior Rato. Era um time que ficou, né, realmente na história do futebol de Afogados da Ingazeira. A Portuguesa de Luiz Negrinho tinha à época o Danda, né, o Deva, que era um dos grandes arqueiros aqui do nosso futebol, o próprio Cissó, enfim, passaram nomes importantes nesse local. E a gente vai fazer uma reportagem hoje mostrando, né, de fato como é que está a nossa infraestrutura hoje, ou o que dispõe Afogados hoje em relação aos campos de futebol e ao domingo, né, no que se refere ao futebol amador. Daqui a gente vai mostrar outros espaços que também, né, tiveram aí grandes, né, eventos esportivos. Bem, pessoal, e nesse local aqui se encontra, né, um espaço onde o campo, né, do pessoal do Borges, do bairro Borges, fazia o seu futebol aos domingos. A sua tarde esportiva era nesse local hoje que está sendo construída uma escola com 12 salas no padrão FNDE, né? Uma escola que tem um gasto aí total da obra 4 milhões e 609 mil, né? E que teve seu início na gestão do ex-prefeito José Patriota. O atual prefeito Sandrinho Palmeira vem aí dando continuidade aos trabalhos, mas o que a gente quer mostrar é que era nesse local que justamente os atletas do bairro Borges faziam aí suas jornadas, né? Brincavam seu futebol aqui, amador, aos domingos. Esse campo fica aqui próximo à estação rodoviária, né? Então hoje só apenas uma estrada e a construção da escola naquele espaço que um dia foi um campo de futebol amador. Aqui nós estamos em frente ao estádio Valdemar Viana de Araújo. Esse estádio é hoje cenário, né, de um futebol estadual, regional, em que o município hoje tem um time disputando a primeira divisão do campeonato pernambucano, mas foi aqui
passou também muitos jogadores do futebol amador que marcaram sua época. O Mimi, né, que jogou pelo o Comercial de Serra Talhada e alguns times da Paraíba. Passou aqui também o Lula do Travessão, Wanda da Matinha, Lula Bocão de Itabira. Muitos atletas que se destacaram no cenário. Em Carnaíba tivemos aí o Didi, o Aldinho, o Antônio Filho. Foram jogadores que passaram e que tiveram a sua história marcada no nosso futebol amador. E por isso nós estamos aqui mostrando a vocês um pouco, né, do que foi o futebol de Afogados da Engazeira nos idos 70, 80 e 90. Por aqui também desportistas que deram a sua vida por esse estádio. Eu citaria o Juraci Agostinho, que me lembro que ele treinava o Pajeú, e nos treinos do Pajeú Futebol Clube, o campo era completamente cheio de pedras, assim como você está vendo aí nesse chão. E Juraci juntava com uma lata, tirava as pedras, varria o campo antes do treino e deu por muito tempo, né, se prestando esse serviço ao futebol de Afogados. Esse estádio foi construído na época em que Silvério Brito foi prefeito aqui do município. Ao tempo em que a gente mostra o estádio Valdemar Viana de Araújo, a gente mostra também aqui o outro lado dessa vertente, em que se localizava o campo do Esporte do São Brás, time que era conduzido aí, coordenado por Louro, né, um grande desportista do futebol afogadense. Então ali esse espaço foi tomado aí por casas, né? Foram construídas várias casas nesse espaço em que por muito tempo foi o campo do Esporte do São Brás aqui, do nosso amigo Louro. Então, pessoal, essa é a realidade do futebol amador local aqui. Eu falo do município de Afogados da Engazeira, e que nesse domingo a gente traz aí a memória de muitos desportistas pajeuzeiros, o que foi o futebol amador e como está o nosso município com relação ao que se trata de campos de futebol. Na verdade, nós temos poucos hoje futebol amador, poucos estádios, poucos campos de futebol. Apenas um na Coab, que é o Coabão, um campo, se não me engano, na Ponte, né? E somente esses dois estádios de futebol amador aqui em Afogados. Temos também a Toca do Galo, mas aí já é um campo de ordem particular, que é de Lourinho da Granja. E isso. Então o futebol hoje está resumido apenas, eu diria que ao futebol profissional. Mas quem lembra daquela época, né, realmente vai encher, né, o coração de emoção ao memorizar aí os grandes craques que passaram no futebol de Afogados da Engazeira. Acompanhe o nosso canal, que a gente vai na próxima edição, no próximo vídeo, fazer uma filmagem aí, uma gravação ou entrevista com os grandes craques do futebol que estão ainda aqui morando no município de Afogados. Os grandes treinadores, aqueles que passaram, né, em suas épocas aí, fazendo, né, o que tem de melhor para o futebol de Afogados da Engazeira e região. Siga o nosso canal, deixe o like e nos acompanhe aqui no canal do Itamar.